Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, informando os principais assuntos envolvendo o futebol do Rio, do Brasil e do mundo, mas, logicamente, foco maior para os clubes da nossa cidade. Sempre no oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. De Vai Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa, e de Insetbom, um novo conceito em detetização, o carrinho vermelho chegando, 3842-4242. De imediato, o Max Sport indo para o seu 4º ano, graças a vocês que nos prestigia com a sua audiência, sempre nos acompanhando. O boa noite dos nossos mosqueteiros. Mateuzinho, fala, Mateus, bota na tela esse sorriso bonito do Carlos Borges, um sorriso ainda mais bonito de Otávio Bocão, e para não ficar atrás, para não ficar lá, olha que sorriso lindo, de Valdir Luiz, esse garoto, Max Sport. Primeiro, boa noite, o destaque de Octávio Bocão. Fala, Boquinha. Muito boa noite, Mazela, boa noite, Carlos Borges, meus grandes amigos, e Valdir Luiz também, meu grande parceiro botafoguense. Estou aqui para mandar um grande abraço a todos vocês da TV Max e também do programa Max Sport. Meu boa noite vai em cima da demora da CBF em contratar um treinador para a seleção brasileira. Eu acho que ainda muitas avaliações, mas precisa uma demanda maior para uma avaliação, para que a gente possa ter um treinador logo para a seleção brasileira. Esse é o meu boa noite. Tá legal. Boa noite do Bocão, que veio de amarelo, por causa de seleção brasileira. Valdir Luiz, o seu boa noite, Valdirzinho. Boa noite, Mazela. Boa noite ao Bocão, meu amigo Bocão, Carlos Borges, outro grande amigo, você, querido Mazela, que nos acompanha aqui no Max Sport. O meu boa noite é para aqueles caras que estão com dor de cotovelo. Tinha um monte de idiota, um monte de babacão que ficavam falando que o Botafogo é cavalo paraguai, que não ia chegar a lugar nenhum. Já estamos na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo está invicto em casa, perdeu 2 jogos em 10 e lidera o campeonato. Aqueles que não acreditam têm que acreditar, que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Profundo, hein? O Valdir hoje está realmente um filósofo. Borges, Doce Borges, o seu boa noite, meu querido amigo. Pelo amor de Deus, um abraço para todos, para você, meu querido Marcela, Bocão, Valdir, a todos que estão nos ouvindo no Max Sport. O cavalo paraguai no final do campeonato. Não adianta o cavalo estar na frente na 10ª rodada, se na 38ª ele cai. Ele vai lá para baixo, vai para a 10ª, 12ª, 15ª, 7ª, 8ª. Então, é cavalo paraguai. Continua sendo um grande cavalo paraguai, porque ninguém esperava que ele fizesse essa campanha. Parabéns, está fazendo essa campanha. Mas continua sendo um possível cavalo paraguai. Se lembra aquele negócio do América que nadava e morria na praia? Pode ser o Botafogo. A sorte mudou, hein? Cuidado com o elefante não cair na tua cabeça. Olha só, o pior é o seguinte, o desespero é o seguinte, o time que tem Sampaoli de técnico vai conseguir o quê? Quero 2 joguinhos aí, com sorte, com a ajuda de tudo aí, aquele Varmengo sempre ajudando, e eu quero ver na frente, 3 de dezembro, você fala comigo. Até 3 de dezembro a coisa vai rolar. 3 de dezembro você fala comigo. Não entra na pilha dele, Valdir, não entra na pilha dele não, olha só. Para organizar essa bagunça, deixa eu chamar o Paulo Bizarro. Paulinho, é games, é contigo, meu irmão. Saudações, respeitável público, amigos aqui da Games. Começando na vibe da velocidade com Fórmula 1 23, que sai dia 16 de junho para PC, PS4, PS5, Xbox One e séries, e traz para você, além do campeonato de Fórmula 1, o de Fórmula 2 e a possibilidade de você correr muito antes dos pilotos da vida real no novo circuito de Las Vegas. Para os amantes da velocidade, um prato cheio. Corrida por lá só acontece em novembro e você vai poder disputar agora na sua tela. Wheel to wheel, this is fabulous! The question is, who will be the last to break?
A dica de emuladores de hoje é para aquela galera que curtiu muito o PS3 da Sony e quer rodar no seu PC. RPC S3 é um emulador que roda liso, tanto no Windows quanto no Linux, e você pode baixar gratuitamente. Vale a pena? Depois conta pra gente o que você achou dessa dica. A galera do League of Legends está em festa, o CBLOL voltou com tudo e trazendo a equipe da Los Grandes já com 2 vitórias e o grande destaque da competição, o Netuno, que arrebentou no primeiro e segundo dia de competições. Seguida de pertinho pela Vivo Kids, também com 2 vitórias diretas na primeira semana, e a Red Kalong em terceiro também com 2 vitórias diretas. Fluxo vem em quarto com 1 vitória e 1 derrota. Semana que vem tem muito mais e você vê tudo isso por aqui no eGames. Agora, Free Fire, Liga Brasileira pegando fogo após a 27ª rodada, com a Magic Squad conseguindo manter a primeira colocação, seguida de VKS e Fluxo, as 3 primeiras colocadas. E a briga pela classificação das 12 tá acirradíssima. A 12ª colocação fecha com a W7M, Meta na 11ª colocação, e dali para baixo todo mundo com a pontuação apertadinha. Confere aí na tabela. Semana que vem tem muito mais de Liga Brasileira de Free Fire aqui também. Na próxima semana a gente traz tudo sobre a participação da Loud no Valorant Masters Tóquio, que está rolando essa semana. Você não pode perder. E tem Mortal Kombat novo na área, com cada fatality que está alucinando os fãs do game. Fique ligado aqui com a gente na semana que vem, não perca. Obrigado por tudo. Tchau! Valeu, Paulinho. Aquele abraço, meu querido amigo. Feliz com a recuperação do Mengão, hein, Paulo? Um beijo para você e para Ilana. Espero que tenha tido um dia dos namorados bem legal na segunda-feira, hein? Com muito amor, hein, Paulo Bizarro? E com muito amor também, eu chamo o marido da Fernandinha, o nosso Raul Marques. Fala, Raulzito, manda ver com fisiculturismo. E aí, meus bodybuilders do Max Sport, chegamos! E trago ótimas notícias para o nosso fisiculturismo. Temos mais um brasileiro classificado para o maior evento de fisiculturismo do mundo, a Copa do Mundo do Bodybuilder, o Mr. Olímpia. E é Vitor Chaves. Vitor Chaves, que já tentou por 2 oportunidades essa temporada voltar para o Mr. Olímpia, ele que é o atual top 13 do Mr. Olímpia. Ele foi no Miami Pro e ficou no 2º lugar, e no New York Pro de novo na trave no 2º lugar, mas finalmente agora em Alexandria, na Virgínia, conquistou esse top 1, esse título e essa classificação para o Mr. Olímpia. Gente, foram alguns detalhes que deixaram o Vitor Chaves na 2ª posição, tanto no Miami Pro como no New York Pro. Detalhes que realmente eu não sei quais foram. Mas, enfim, agora em Alexandria, na Virgínia, ele conquistou esse título, esse top 1 e essa vaga para voltar para o Mr. Olímpia. E agora, como ele disse no final da competição, é dar uma descansada, comer algumas coisas e voltar com tudo para os treinos, dieta e fazer bonito no Mr. Olímpia. E apesar de Vitor Chaves ter ficado em 13º no último Mr. Olímpia, em 2022, ele evoluiu demais e acredito muito que ele vai ficar entre os 5, 6 melhores nessa temporada. E o fisiculturismo é isso, é superação, é evolução, por isso que é um esporte fantástico, um esporte que mais cresce. E aqui no Max Sport vocês não perdem nada, é o canal pioneiro do fisiculturismo brasileiro. E temos mais brasileiros lutando por essa vaga, como por exemplo o Felipe Franco, que ficou em 3º lugar na última classificatória, mas foi um brasileiro que conquistou a vaga, isso é muito bom. E agora, daqui a algumas semanas, ele vai subir no Portugal Pro e vamos mandar energias positivas para o Franco conseguir essa classificação. E com certeza essa edição vai ser a edição com o maior número de brasileiros na Men's Physique. E é isso, mais um ano o Brasil fazendo história no fisiculturismo. E a gente fala sobre corpos esculturais, bonitos, mas a gente não pode esquecer da saúde, galera. É muito importante isso. Eu, por exemplo, eu tenho uma equipe por trás de mim, nutricionista, treinadores, que me passam toda a suplementação, alimentação, meus treinos, tudo certinho. E é importante demais a nossa alimentação. Vou dar um exemplo agora do meu pai. Meu pai é um cara que ele não come besteira, ele não troca comida por salgado, por lanches, ele gosta de comida. Mas ele come em excesso, arroz demais, né? Então é importante demais vocês procurarem um nutricionista, um profissional da área. Meu pai hoje, a gente foi fazer exame, ele tá com tudo alto,
E, enfim, está começando os tratamentos, coisa que poderia ter sido evitado. Então fica a dica, procurem um nutricionista, um profissional da área. E é isso aí, até a próxima. Semana que vem tem mais fisiculturismo e semana que vem eu estreio na nova federação, então vou mostrar tudo para vocês. Terça-feira que vem, nosso encontro de novo. Aquele abraço. Valeu, Raulzito. Outro abraço carinhoso para você. Vamos esperar sucesso total na sua nova federação, que seja mais organizada essa federação, que prestigie mais o atleta, que realmente seja uma mudança que venha para melhorar, não só para você, mas para o esporte em geral. E o exemplo dado de casa com seu pai, que sirva de exemplo para todos nós. Raul Marques e o fisiculturismo aqui no Max Esporte, para arrumar a casa, coisa que não presta jogar fora, traz o bye-bye lixo aí, Mateuzinho! Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye-bye lixo, bye-bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye-bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye-bye lixo, bye-bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. É isso aí, bota de volta os meus mosqueteiros, meu doce Mateuzinho, aqui com a gente aqui no Max Esporte, Carlos Borges, Valdir Luiz e o nosso grande Otávio Bocão. Falando em Otávio Bocão, eu e o Bocão na última segunda-feira estivemos na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal do Estado, da Cidade Municipal, e fiz um rolo na Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro, alérgico com Câmara, um rolo, mas enfim, agora está resolvido. Estivemos lá prestigiando o nosso querido Marcelo Barbosa, subsecretário de esportes do município do Rio de Janeiro, fazendo um trabalho maravilhoso, sensacional, muita gente apoiando, uma figura séria, do bem, preocupado com o bem-estar da população. Ele é um cara fora de série. E por ser fora de série, participou com a gente aqui do Max Esporte por um bom tempo, mas depois os afazeres profissionais acabaram tirando o tempo dele. Não foi, Bocão, ontem lá na Câmara Municipal, Bocão? Exatamente, muito nos honra, né? Esse prêmio, né? Praticamente não deixa de ser um prêmio, a medalha Pedro Ernesto para o Marcelo Barbosa, que é um cara que está ele vem com os projetos, né, já há muito tempo no Rio de Janeiro e faz um trabalho espetacular, como você mesmo disse, sendo reconhecido aí pelo município do Rio de Janeiro como subsecretário de esporte. E com certeza o Marcelo fará um grande trabalho, continuará fazendo um grande trabalho no Rio de Janeiro. E muito me honra, porque eu conheço o Marcelo há 45 anos, desde os 10 anos de idade. Um beijo no teu coração, parabéns, você é muito mais que merecido. É verdade. Então, bota no ar, meu querido Mateuzinho, o registro com o nosso Marcelo Barbosa ontem na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Fala, Marcelão, parabéns pela medalha Pedro Ernesto. Marcelo Barbosa do Max Esporte, qual é a expectativa de projetos que você tem agora com a medalha Pedro Ernesto? Parabéns, Marcelo! Pô, realmente uma honra muito grande receber essa medalha pela minha atuação no esporte, né, em projetos sociais, mas como eu falei lá dentro na cerimônia, essa medalha é de todos que trabalham em comunidade, são os professores, instrutores que levam realmente esperança para tantas crianças e jovens de comunidade através do esporte, tá? O esporte transforma vidas, eu sou apaixonado por esporte, estou muito feliz de participar desse programa com meu amigo Mazella e com esse meu irmão aqui, Bocão. Forte abraço. É isso aí, mais do que merecido, bonito, um terno bacana, medalha Pedro Ernesto, a maior honraria da cidade do Rio de Janeiro. Um beijo carinhoso de toda a equipe do Max Esporte para você, nosso grande Marcelo Barbosa, um trabalho maravilhoso. Mas olha só, é uma coisa séria, era uma cerimônia séria, todo mundo a caráter. Aí, de repente, aparece um cara, mostra a foto que foi destaque em toda a solenidade na Assembleia, sempre vê que a Assembleia, na Câmara Municipal ontem. Olha só a roupa do cidadão numa cerimônia importante. Meu querido Valdir, você identificaria de quem esse corpício, esse sapato e essa calça rasgada? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma de falar que esse traje
é do meu amigo alvinegro, companheiro de muitas mais alegria do que tristeza, Otávio Bocão. Pô, só pode ser. Não podia ser você, que tu é cafona. Tu não pode botar a calça rasgada. Que você o cara vai de sapato, vai com aquele tênis que sacanearam ele, o pessoal. Zeca, o Carlos Alberto, o Max, todo mundo sacaneou o Bocão. E eu que sou o cafona, boss. Tá legal. O Valdir é da moda. O Valdir não usa cueca samba-canção, pô. Eu da moda. Rapaz, eu sou estilo. Isso parece eu sou estilo. Futebol. Sabe aquele ex-jogador de futebol que vai todo malandrão e tal? Ex-jogador de futebol. Eu sou estilo. É estilo próprio. Exatamente. E o Mazela chegou até a travar. Saltitante. O Mazela não foi de terno, não, né? Ao Marcelo Barbosa. Ah, Valdir, eu que sou o cafona. Você é elegantérrimo, você. Vou mandar o Raul passar um regime para você. Olha programa aqui, ó. Forte Models. Virou um programa Forte Models. Esse negócio de regime não dá, cara. Regime não é comigo. Você tá magrinho, barriga de tanquinho, pode até sugerir. Ah, bom, então vamos partir para o segundo bloco, depois do recreio. Terminou o recreio com o Bocão, Valdir e Borges. Depois dessa vestimenta horrorosa do seu Otávio Bocão, brincadeira, Bocão, causou frisson e sensação na festa da medalha Pedro Ernesto para o Marcelo. O Bocão estava olhando, estava bem atento no cenário, estava ótimo, ele tudo bem. Olha aqui, ó, seleção brasileira, rapidamente a gente vê no segundo bloco com mais detalhes, mas até agora técnico nada, tem dois, quantos são jogos agora, hein? Vai ser agora, semana que vem, não é isso? Sábado e terça-feira. Contra quem que eu nem sei, confesso que eu... Oi? Duas mulabadas, acho que é Guiné e Guiné é coisa de... Senegal, né? O Guiné e outra mulambada lá. É para o CBF encher o copo de dinheiro e não fazer nada, né? Viajaram 200 pessoas, 3 da alegria. Um campeonato desse, um amistoso desse, aí a imprensa, nós da imprensa, vamos elevar o nível do cara. Esse cara tem que estar sempre na seleção brasileira. Saco cheio da seleção brasileira, juro por Deus. Eu torço contra, tomar porrada lá do Guiné, do Zâmbia, de quem for. Porque é o seguinte... Os caras são tão idiotas, essa data FIFA, os caras estão todos no Brasil, Vinícius Júnior, Richard, estava todo no Brasil. Aí os caras convocaram os caras para voltar para a Europa, os caras estão de férias, estão de saco cheio de negócio de seleção. Deixa os caras convocam jogador que estão no Brasil. Alô, Ramon, o Nino se machucou, o Adrielson hoje é o melhor zagueiro do Brasil. Não, é o modo... Peraí, ele é o modo Brasil. Eu concordo, é o modo Brasil, mas não vai para a seleção não, que contamina. Aquilo é ruim. Deixa, não vai para a seleção. Seleção já foi status. Hoje seleção atleta, amigo. Não vai, não. Disparado, o melhor zagueiro do Brasil, Adrielson. Aí a dupla de zaga do Brasil é Adrielson e Cuesta. Maior dupla de zaga do Brasil. E o maior centroavante do Brasil é Tiquinho Soares. Competições, líder em 2 competições. O Brasil vai dar uma parada, vai organizar essa bagunça. Depois disso, só em 7 bom neles. Então, em 7 bom neles, Borges. Boa, Borges, acertou. Em 7 bom. Limpa com esses caras aí, 7 bom. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa. Chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. Muito bem, de volta com a segunda parte do Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, e repeteco meia-noite. Lembrando, se você perdeu algum programa do Max Esporte, vai no YouTube, tranquilamente. Max Esporte, TV Max, você tem desde o primeiro até o de hoje, dia 13 de junho. Espero que tenha tido um Dia dos Namorados bem legal, bem bacana. Sempre no oferecimento de Rent TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, saco de lixo da dona de casa.
e de Inset Bom. Carrinho vermelho chegando com tudo, com desratização, descupinização e desinsetização. É só ligar 3842-4242, um novo conceito em detetização. De volta na tela, os meus queridos mosqueteiros. Mateuzinho, hoje está danado, Bota na tela, galera, aí. Borges, mais um destaque seu. Começo com você agora. Fala, Borges. O destaque da seleção brasileira, bem colocado pelo nosso querido Bocão, a questão da demora para se decidir um técnico para a seleção brasileira. Aí tem a questão que pouca coisa vale esses amistosos, pouca coisa vai valer eliminatórias da Copa do Mundo, porque o Brasil normalmente consegue a sua classificação para a Copa do Mundo na sequência. Mas eu acho o seguinte, o Abel Ferreira seria o melhor técnico para a seleção brasileira, mas o comportamento fora de campo dele é que prejudica. Eu acho o Abel Ferreira o melhor técnico hoje disparado no futebol brasileiro. Valdirzinho, e você, Valdir, seu destaque? Olha só, eu tenho que concordar em parte com o Borges. Eu acho o seguinte, primeira coisa, você tem que, quando você constrói uma casa, primeiro você põe o teto, para depois fazer as outras coisas. Pô, a seleção tem que primeiro contratar um diretor técnico, um coordenador de futebol. E esse coordenador de futebol é que tem que contratar o treinador, e não o presidente que não sabe comer a bola. Nunca pegou, chutou a bola, nunca botou a esteira. O que ele vai falar? O que ele entende? Ele quer o de paraquedas lá, porque é amigo do Ricardo Teixeira, tá lá de paraquedas lá. Sabe nada de futebol, gosta de viajar, tá lá na Europa, ele gosta de... Então, eu primeiro contrato o diretor técnico. Já que não vai contratar, porque ele quer tomar conta de tudo, ele quer bater córner e correr para cabecear, eu poria como treinador o Dorival Júnior, porque o Abel Ferreira não vai sair do conforto que ele tem, ganhando bem, podendo conquistar mais um título, tá aí na briga pelo título brasileiro, na briga pela Libertadores, pela Copa do Brasil, tem um baita salário, não vai se apoiar na seleção. Eu não colocaria o Abel, eu tiraria o Dorival Júnior do São Paulo, ou então eu tá cavando muito e não surpreendo se der Jorge Jesus, hein? Porque eu acho que esses são os nomes cotados no momento. Não vejo outro nome. Fernando Diniz, com todo o respeito que eu tenho, é uma figura boa, mas ele é muito despreparado para o cargo de seleção. A gente já nota no Fluminense uma série de equipes que ele vem fazendo nos últimos jogos, que dirá na seleção. Então, eu acho que tem que ser, na minha opinião, hoje o nome mais cotado é o Dorival, até pelos títulos que ganhou. É o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Ainda bem, seu Valdir, que o senhor... O que o Dorival fez, Marcelo? Peraí, olha só, ainda bem que o Valdir é jornalista e radialista. Que o primeiro, numa construção, você bota o teto. Se você vai apoiar o teto aonde, Valdir? Vai cair tudo se não tiver a base para acertar o teto, Valdir. Ai, meu Deus, ainda bem que você não é engenheiro. Ainda bem, Bocão. Graças a Deus. Ia cair tudo. Ia ser que nem levado pau de plantar tudo. Ô Marcelo, o conceito de todos nós aqui é sempre aquele conceito de avaliação imediatista, né? Óbvio que o comportamento desses dois treinadores citados, tanto o Borges e o Valdir, são treinadores muito capacitados, evidentemente, com uma história no futebol brasileiro. Principalmente o Abel Ferreira. O Jorge Jesus, ele teve seu momento no Flamengo, conquistou, depois foi para fora, não conquistou tantas coisas, mas evidentemente, por meritocracia, o Abel Ferreira teria que ser o treinador da seleção brasileira. Se ele vai aceitar ou não, é outra história. Talvez ele não largue, como você mesmo falou, o Palmeiras, que é muito próximo de querer conquistar o mundo. O projeto do Palmeiras é ser campeão do mundo com o Abel Ferreira. A Leila, entre linhas, já falou sobre isso, que a possibilidade do Abel Ferreira ser campeão do mundo e entrar para a história do Palmeiras é gigante. Agora, o comportamento, ele é muito parecido com o Bernardinho, Zé Roberto Guimarães, que conquistaram o mundo, com grandes conquistas, grandes vitórias. Eu acho que, ao meu gosto hoje, não sei se seria um bucha, que a gente pode falar assim hoje, por falar a mesma língua, dá uma moral para o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho sempre foi, nos seus melhores momentos, bom treinador. E o Fernando Diniz não pode ser descartado nunca porque não vive um bom momento no Fluminense. Então a gente tem que avaliar um pouquinho melhor sobre isso. Não é porque o cara ganhou, o outro está lá fora, que a gente pode desmerecer Fernando Diniz, Renato Gaúcho, que fizeram história. O Dorival Júnior ainda tem ainda um pouquinho que pegar um pouco mais de lastro. Perfeito, Otávio. Valeu, Bocão. Opinião de Bocão, de Valdir e também de Borges a respeito desse momento de técnico da seleção brasileira. Max Sport não é fraco, não. É internacional. Vamos até a capital da Europa, Bruxelas,
onde está o nosso correspondente internacional, o nosso brilhante Paulo César Oliveira, nosso grande PC. E já cumprimentando o PC, final de temporada, contratação, dá uma geral para mim e para nós aqui no Brasil. Boa noite, PC. As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Carlos Borges, ao Valdir Luiz, ao Otávio e a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Esporte, e nós falando diretamente de Bruxelas, a capital da Europa. Vamos então iniciar com a movimentação dos clubes do pós-Liga dos Campeões. Depois da sua primeira vitória na sua história na Liga dos Campeões, o Manchester City tenta pelo menos para já segurar os seus principais valores. Tem já uma situação bem clara, uma possibilidade de perder um dos seus principais jogadores ofensivos. Trata-se de Bernardo Silva, que ao que tudo indica tem uma proposta quente do Paris Saint-Germain, ele que poderia então se transferir da Inglaterra para a capital francesa. Ainda não é definido, mas obviamente o Paris Saint-Germain tem que contratar, e por um motivo muito simples. É bem possível que as 3 estrelas saiam do PSG. Uma delas já anunciou a saída, que é Lionel Messi. Neymar ainda não definiu seu futuro, pelo menos em termos oficiais. E a grande notícia que se tem agora na Europa é a possibilidade concreta de que Kylian Mbappé finalmente deixe a equipe do PSG indo para Madrid. Houve já durante a semana rumores de uma conversa secreta entre Kylian Mbappé e Florentino Pérez, presidente do Real. Todos sabem da grande preferência do Real em relação ao atacante francês. E obviamente agora, e especialmente um momento difícil para a estabilidade técnica e especialmente emocional de muitos jogadores do PSG, quem sabe agora o Real Madrid seja então o destino mais evidente para um dos principais atacantes do futebol mundial, Kylian Mbappé. É isso aí, Paulinho. Agora o cara sair do City e para o Paris Saint-Germain vai ser a mesma furada que o simpático ou não tão simpático jogador brasileiro Neymar foi e acabou financeiramente um belo negócio, mas tecnicamente não tão bom assim. Borges, faz uma perguntinha para o nosso Paulo César Oliveira. Mas deu bandada geral, né? Paulo César Oliveira, na capital da Europa, em Bruxelas. Europa que está em luto, né? Fala aí um pouquinho desse luto para o esporte europeu. Carlos Borges, a semana começou de luto na Europa para a sua cultura, arte, política e especialmente para o seu esporte. O falecimento confirmado na manhã de ontem de Silvio Berlusconi, eterno presidente do Milan, levou a comoção geral na cidade, especialmente por parte dos milanistas, torcedores, adeptos de Berlusconi, do seu Milan e especialmente ex-jogadores. Homenagens fizeram-se sentir de todos os cantos do mundo. Uma das mais marcantes do seu amigo de sempre, Vladimir Putin, presidente da Rússia e que foi sempre apoiante de Berlusconi em todos os momentos. Por outro lado, Berlusconi foi defensor direto de Vladimir Putin, especialmente agora no conflito contra a Ucrânia. Mas, acima de tudo, a palavra mais marcante foram daqueles que estiveram com Berlusconi lado a lado, nos momentos mais importantes do futebol, os seus ex-jogadores. Pirlo o qualificou como inigualável. Gattuso dizia que era sem precedentes. Nesta, incrível visionário. Assim, foram algumas das opiniões. Os brasileiros também não deixaram por menos. Kaká disse que Berlusconi foi o seu principal motivo de sucesso jogando pelo Milan e destacou o apoio incondicional do presidente italiano. As celebrações do funeral de Berlusconi serão feitas então durante toda a semana e as cerimônias marcadas para o final de semana que vem, com a presença certamente de dirigentes esportivos, políticos de todos os cantos do planeta. Perde-se assim, deixa-se ir uma das figuras mais emblemáticas de todo o esporte e política na história da Itália. Perfeito, então. Está aí o nosso PC Oliveira, destacando o falecimento do Berlusconi, uma figura realmente polêmica, diria eu, não só no mundo do esporte, mas no mundo da política também, como primeiro-ministro da Itália. Realmente é uma figura ímpar, vamos colocar assim. Bom, antes de colocar, eu estou sentindo muita gente se movimentando, gente que tem que ser
Sétimo, resolve essa parada para mim, por favor. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. Muito bem, Sétimo, vai lixo, REN-TV, bota os mosqueteiros de volta na tela. Nesse segundo bloco, nossos encontros de todas as terças-feiras. Oi, fala, Octávio. Seria uma mera coincidência, mas o Berlusconi não seria talvez nas devidas proporções, o Eurico Miranda aqui no Brasil? Mas, só que não politicamente, né? Não, politicamente dirigente. não. Dirigente de clube. É uma colocação que merece uma atenção de Otávio Bocão. O Eurico, sem dúvida alguma, foi um grande dirigente. O poder de brigar pelo seu clube, ele sempre brigou pelo Milan, assim como o Eurico Miranda brigou pelo Vasco. Ele tem a integridade, né? Você tem razão. Eu acho legal uma comparaçãozinha, claro que politicamente o Berlusconi era acima da média, né? O Eurico depende do ponto de vista da sua ideologia política. Aí depende do que você tem como convicção política. Em termos de ideologia política, eu não entro muito nessa área. Mas eu acho que em termos de futebol, o Eurico está fazendo falta, hein? O Eurico está fazendo falta, um dirigente como o Eurico. Eu tive as minhas divergências com ele, numa boa, a gente batia de frente na televisão, mas depois conversava tudo numa boa, mas ele está fazendo falta. Tem muitos juvenis comandando o time de futebol hoje. Que não gostavam dele. Estão pagando, ele está fazendo muita falta. Eu não digo só o Vasco, não. Eu não digo só o Vasco, não. Ao futebol carioca. É um cara que brigava pelo futebol carioca, pelos clubes. Claro que defendia somente o Vasco, mas ele é um cara que brigava na Série B pelos clubes de obras, era um cara que aglutinava. Olha, eu não era amigo do Eurico, não, mas tinha um respeito muito grande por ele. E sempre mantivemos um contato cordial, batemos muito de frente, que ele não gostava de perguntas que não fossem negar, mas ele era um cara que eu gostava, que ele te encarava de frente. Ele não quer, sabe, que Deus o tenha, está fazendo muita falta ao futebol carioca. Rendeu, viu? Minha comparação rendeu. Olha só, esse segundo bloco, o programa hoje está realmente um sucesso. Eu acho que ontem, no Dia dos Namorados, as pessoas exageraram e realmente está todo mundo hoje, está assim, tá danado. Olha só, já falou Eurico e Vasco da Gama, eu não vou falar mais de uma derrota do Vasco, é o seguinte, se, na minha opinião, se nessa janela de mediano, o que vocês pensam? O Vasco não contratar e contratar certo, não é contratar não, contratar certo. A vaquinha está indo pro brejo com 777 e todo mundo montado nela. O que está acontecendo com o Vasco? É jogador ou treinador? Uma opinião, começo com você, Bosch. Eu acho que o nosso Bocão vem colocando aqui. O técnico, o Barbieri, fez um belo trabalho no Bragantino. Não é de nível de prateleira A, mas é um técnico de prateleira B do brasileiro aqui, no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro. Mas eu acho que o problema foi a contratação. Eu achei que o Vasco tinha contratado melhor no início do que o Botafogo, mas depois o John Textor conseguiu contratar melhor do que o Vasco, né? E está usando muita base, mas a base do Vasco não é tão boa quanto, por exemplo, do Fluminense. Eu acho que a situação está grave. Não sei, nessa janela, dinheiro tem, mas o problema é que você também tem que saber usar o dinheiro, né, Marcelo? É verdade. Agora, o Valdir, a base do Vasco, eu não acho que o problema seja a base, se melhor Fluminense ou não. São as barangas que esses caras contratam, cara. E o problema, a baranga maior que o 77 contratou, foi o cara que contrata jogador. Esse aí só fez lambança. Não sei nem o nome do cara, não sei. Mas pelo trabalho dele dentro do campo, com quem ele contratou, pelo amor de Deus. Era brincadeira, né? Esse eu acho uma covardia muito grande, jogar tudo na conta do Barbieri. Sou da mesma linha do Borges, acho que ele merece respeito, é um bom treinador, sabe? Mas claro que você trabalhar no Bragantino é uma coisa, não tem peso. Você trabalhar no Vasco é outra. Mas ele teve uma passagem pelo Flamengo, então ele é um bom treinador. O problema são as contratações. Hoje todo mundo só quer bater no treinador. Não esquece que o seu Paulo Brax, que é o homem que já veio do América Mineiro, já trabalhado com o Barbieri no América Mineiro, e o seu Luiz Melo, que é o CEO, contrataram errado. Você tira lá o Puma Rodrigues, o Pedro Gaú e o Lucas Beton. O resto também. Eu vou falar do Léo. Bom zagueiro Léo e o goleiro. Léo. O resto contratou muito mal, encheu o elenco e os garotos não vão resolver. Esse garoto que entrou domingo, o Ryan,
vai acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com o Matheus Nascimento. Quando sai de maneira prematura, num time fraco que tinha o Botafogo em 2020, acabou sendo rebaixado, e o garoto hoje, todo mundo quer se ver livre dele. Quando ele entra no time, eu já fico irritado. Eu e todo mundo. Porque ele pulou etapas. Então o problema do Vasco não é só o Barbieri, o problema são as contratações. Vamos ver se agora com a janela, e eu vou falar uma coisa aqui, o Borges sabe disso, você também, nós já fizemos muitos jogos juntos, eu e você, eu e Borges, lá em São Januário, e o Vasco joga 2 jogos seguidos em São Januário. Dia 22 contra o Goiás, dia 26 contra a equipe do Cuiabá. Esses 2 jogos, se o Vasco não vencer, eu temo pela segurança, principalmente do Barbieri. Vai fechar o segundo bloco, Otávio? O negócio é o seguinte, estão falando de Vasco, eu não sei se tem alguma contratação já em vista, estão anunciando. Eu acho que o grande problema, na minha modestíssima opinião, não é o Barbieri, é o tal do Paulo Brax, que o outro, o Valdir Luiz, não sei o que, eu não conheço pessoalmente, mas o decisores à frente da 777 é horroroso. Quem está pagando a conta é o treinador. O que fazer, cara? Eu sigo o relator. O Luiz tem razão. Eu sempre disse isso aqui em relação ao Barbieri. O Barbieri, o Vasco tem muito mais treinador do que fala tratações, né, scout, alguma coisa parecida. Nenhum desses jogadores hoje vem com chancela ou garantia de resultado para o próprio clube. Então a gente fala muito de contratações, porque o scout errou. O Botafogo contratou, se fazendo uma comparação, gastou 15 milhões com os jogadores que até então nós criticávamos aqui, nós botafoguenses, nós jornalistas, nós ex-atletas, criticávamos muito a presença desses jogadores. Eu não fui tão rude nem radical assim, meu critério de avaliação é mais cauteloso. Me preocupava muito a desorganização do Botafogo. O Barbieri tenta, de uma certa forma, organizar o time do Vasco, mas as peças não respondem. Então é muito difícil a situação do Barbieri. Óbvio que o Vasco está seguindo talvez um exemplo do Botafogo recentemente, no qual o Botafogo ficou 1 mês e meio sem ganhar, e a crítica era generalizada, e conseguiu manter o Luiz Castro. Eu acho que a SAF está nesse processo. Tem que ter muito cuidado, exatamente, que o Vasco é gigante. O Vasco não pode estar nessa situação. Tá certo, então. Olha aqui, vamos dar uma paradinha aqui no segundo bloco, vamos arrumar a casa, vamos tirar o que está ruim, vamos botar no saco de lixo da Bye Bye Lixo, e já já a gente volta com a terceira e reta final do nosso Max Sport desse dia 13 de junho, aqui pela TV Max. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, e a reta final do nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite aqui pela TV Max. Qualquer programa que você tenha perdido, YouTube, Max Sport, TV Max, indo para o seu 4º ano, graças ao apoio de vocês e o apoio da REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. Não, é Bye Bye Lixo, depois do 7 bom, de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa, agora sim, de em 7 bom, o carrinho vermelho, um novo conceito em detetização, é só você ligar, empresa, casa, galpão, o que você quiser, 3842-4242, o melhor custo-benefício do Rio de Janeiro, em 7 bom, é bom mesmo, e é bom mesmo ter de volta também meus mosqueteiros neste dia 13 de junho, Otávio Bocão, Valdir Luiz
e Carlos Borges. Eu acho legal que o Valdir começa nessa altura. Aí o Busanfão vai chegando, ele vai descendo, aí daqui a pouco a almofada vai caindo, aquele é o Vasco. Isso aí, ele gosta. O que eu já salvei o Valdir de furada, vocês não têm ideia. Ele me chama de cafona, mas eu já salvei esse senhor de várias situações que poderiam ser periclitantes, seu Valdir. E o senhor me chama de cafona. Também, o senhor também. Tá legal. Só tem muita história. Tá bom. A próxima eu não vou lhe salvar. Aquela da sala do lado é que era complicado, as histórias do nosso Valdir, nem você, com as suas histórias, vai chegar assim. Olha só, vambora. Olha aqui, ó. Bocão, entre entradas e saídas, Otávio Bocão, entre com uma pergunta para o nosso brilhante Paulo César Oliveira. Um grande abraço, meu grande amigo tricolor, Paulo César Oliveira. A gente que pensava que tinha acabado o futebol na Europa, não acabou não, né? É isso aí, Otávio. Para quem pensava que o futebol europeu já estava na sua paralisação anual, é porque tinha esquecido da Nations League. Jogos entre seleções nacionais e que podem valer uma classificação para o play-off do Euro 2024, que será disputado na Alemanha no próximo ano. Eis que 4 seleções chegam então às semifinais, todas elas que serão disputadas na Holanda, em 2 estádios. O estádio do Twente, em Enschede, e o estádio do Feyenoord, o De Kuip, em Rotterdam. Os jogos vão ser realizados a partir de amanhã. Os donos da casa, os holandeses, enfrentam a Croácia 20h45 no estádio De Kuip, enquanto que na quinta-feira, Espanha vai enfrentar então a Itália no segundo jogo, que vai ser realizado em Enschede. Os derrotados fazem a semifinal no sábado no estádio do Twente, enquanto que no domingo no De Kuip, em Rotterdam, 20h45, horário da Europa Central, jogam os vencedores numa participação na Nations League. Lembrando que o primeiro colocado pode ter então acesso aos playoffs de classificação para o Campeonato Europeu de Seleções, a Euro 2024, que vai ser disputado, obviamente, na Alemanha no próximo ano. Valeu, Paulinho, valeu. Tá satisfeito, Bocão? Acho que agora você ficou satisfeito. Ainda bem que você fez uma pergunta que jamais você esqueceria. Isso é muito importante. Valdirzinho, fecha, a gente se despede do Paulo César e eu queria saber o que tem na janela da casa do Paulo César em Bruxelas. Do Bocão, sei, tem um visual lindíssimo do Rio de Janeiro, mas a do Paulo é uma incógnita, Valdir. Eu também gostaria de saber, mas gostaria de ir lá para ver. Daqui a distância fica complicado. Paulo, meu grande abraço para você, grande amigo. Queria te perguntar, Paulo, mandando um abraço para você, com relação ao campeonato italiano e também a decisão do campeonato da Turquia, né? Que aconteceu no último final de semana. Grande amigo Valdir Luiz, na nossa última participação de hoje, 2 notícias. E uma vem justamente da Itália, com um grande treinador que volta então a ter destaque no futebol italiano aos 71 anos de idade. O romano Claudio Ranieri, à frente do Cagliari, uma modesta equipe do sul da Itália, consegue voltar então à primeira divisão. O Cagliari não disputava o jogo na Primeira Liga Italiana há 33 anos e as mãos de Claudio Ranieri volta à Primeira Liga Italiana. E a gente fecha então com uma notícia vinda da Turquia. A vitória de ontem por 2-0 da equipe do Fenerbahçe de Jorge Jesus sobre o Istambul Başakşehir deu então a taça da Turquia ao Fenerbahçe, mas ao que tudo indica não garantiu a permanência de Jorge Jesus, que já anunciou que deve deixar o comando técnico da equipe. Como no futebol europeu o mercado para o Jorge Jesus é realmente muito pequeno, muito fraco, especialmente por conta de não falar qualquer língua estrangeira, a opção, e que muitos falam em Portugal, pode ser até mesmo a seleção brasileira. Quem sabe o Jesus nos próximos dias deixa a Turquia para negociar com a CBF. Isso é o que vamos ver. Não é muito claro, mas na Europa fica então muito difícil para a continuação de Jorge Jesus após a sua saída do Fenerbahçe como campeão da Copa da Turquia. Ponto final por hoje. As minhas saudações a todos vocês que acompanham pela TV Max, mais um Max Esporte, e a gente volta na próxima semana, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa.
Encontro marcado, Paulinho. Grande abraço, meu querido amigo. Depois fica posicionado na janela da tua casa aí pra gente ver o visual de noite. Será que dá pra ver alguma coisa? Enfim, vamos lá. Curiosidades. Meu doce Paulo. Vamos arrumar a casa? Deixa eu chamar o Inset Bom, um novo conceito em detetização pra gente ver se eles vão limpar a área. Eu não tenho a menor dúvida. Né, Inset Bom? Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Inset Bom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Inset Bom é bom. É isso aí. Borges, bota o Borges da galera na tela aí, Matheus, por gentileza. Ô, Borges, futebol brasileiro só voltando dia 21, não é isso? Eu tô falando bobagem. Lá na frente. É dia sábado, 21. Sem ser esse próximo outro. Amistoso da seleção brasileira nesse sábado e na terça-feira outro jogo. Aí no sábado volta tudo. Desculpa, é quarta-feira já. Não, desculpa. É quarta-feira e depois sábado. Quarta-feira, tá certo. Mas é 10 dias. É quarta, quinta, sábado e domingo. Porque você veja bem, o Fluminense... O Fluminense tem todo o direito de reclamar, porque levaram o André para fazer turismo. E o André vai chegar quarta de manhã ao Brasil para o Fluminense jogar quarta-noite com o Atlético Mineiro. Pô, por que não bota esse jogo para 19? Pô, quer dizer, o Fluminense tem todo o direito de reclamar, porque convocou o André e o Nino foi cortado por contusão. Mas o André vai chegar no dia do jogo de manhã contra o Atlético Mineiro. Quer dizer, para que... Ou você leva todo mundo que está na Europa, ou então você estreia. Vai fazer turismo, não vamos botar para jogar. É muito choro. Tem que jogar. O André não jogando, tem que ter um substituto dele. Por que só o André pode jogar? Borges, põe na tua cabeça que hoje a seleção brasileira não representa mais nada. Os caras estão se lixando. O Brasil se lixa para a seleção. O cara torce para o time dele. Eu não quero saber de seleção. Mas eu estou falando em termos de clube. Se não tem o André pode sair por causa de cartão amarelo, terceiro cartão amarelo, por contusão, por um monte de coisa. E tem que ter um substituto para ele. Já está praticamente recuperado. Falta pouco para o Alexander voltar. Isso é uma peça importante para o Fluminense, que o Diniz vai ganhar aí. Vai encorpar o Fluminense. Ele fez muita falta nesse time do Fluminense, nessas derrotas, nesse nível baixo do Fluminense, nesse momento do campeonato. Eu acho que a grande crítica, gente, e o telespectador, Valdir, só um segundinho, Valdir, só um minutinho, rapidinho. É o telespectador do Max Sport, aqui na TV Max, pela NET e demais plataformas. O grande problema, eu acho que não é o André ser convocado, o outro ser convocado. É uma convocação sem nexo, não tem técnico, é um cara que está quebrando galho, e não vai servir para porcaria nenhuma, entendeu? E acaba atrapalhando os clubes que vêm numa batida legal. Como o Bocão falou, está arriscado o Botafogo perder ritmo, está arriscado o outro estava bem cair. E vai ser bom para quem está mais atrás e consegue dar uma organizada na bagunça, entendeu? Eu acho que é isso. O grande problema não é a convocação. Sim, é a CBF, mas o problema é o seguinte, sem treinador, amistosos que não vão somar nada taticamente, tecnicamente, porcaria nenhuma. Mas o bunda lelê do caramba, entendeu? Parabéns. A CBF é uma vergonha. O seu Fernando Diniz, o seu Luiz Castro, o seu Sampaoli, o qualquer um, tem que ter um elenco. O André pode sair por cartão amarelo. Amigo, o que o Mazela está falando, eu concordo com ele. É uma coisa que não chama nada. Vai ser amistoso. Pega todo mundo que está na Europa. Dois amistosos sem o menor sentido. O problema é que o nome já diz, né? Data FIFA já diz. E a CBF, talvez, hierarquicamente, não tem... FIFA não vale para porcaria nenhuma. Para mudar isso. A seleção brasileira não vai jogar. A data FIFA já engloba o mundo inteiro. Aí você não tem como falar assim, vocês querem fazer aí, a gente vai continuar nosso campeonato. Não pode. Não pode. Não pode, não precisa. Você pode abrir mão da data FIFA. Se quiser, Bocão. Você usa a data FIFA se quiser, cara. Abre mão do eles querem a CBF só pensa em dinheiro. Só pensa em dinheiro. Mas o André vai resolver o problema do Fluminense atual. Se o André não jogar, vai ser o André, Borges. Pelo amor de Deus, Borges. Vai dar beijo na Beth. Mas o problema não é o André, Borges. É a convocação errada.
É a mesma Não situação é, do não Pedro. é o André, não é o Rascaeta, Tem que não é ter o um Pedro, substituto cara. para o Ayrton Lucas, tem que ter um Eu substituto vou para o Pedro. defender até aqui o Borges, vou defender o Borges um pouquinho, porque eu ia falar um pouquinho em cima do Botafogo, de outros, que as pessoas falam que o Botafogo não tem elenco, o Fluminense não tem elenco. Essa narrativa é uma narrativa cansativa. Até porque, se os jogadores não são de grife, como alguns outros times são de grife, o Botafogo principalmente, o Fernando Diniz é um treinador teoricamente de grife hoje, né? Tem peças importantes. O Botafogo talvez não, mas como o Borges falou aqui agora, que é interessante, cara, se o jogador estiver bem treinado, ele não precisa ser grife para ter elenco. Ele pode executar o que o treinador quer. E se ele estiver bem, coletivamente, entender o que o treinador quer, ele vai ser, não é protagonista, mas ele vai entender, ele vai evoluir e desempenhar individualmente o que o treinador quer. Então eu entendo, Borges, esse discurso dessa narrativa de elenco. O Palmeiras tem elenco, o Flamengo tem elenco. Gente, elenco é quando o cara supre a carência do outro e desempenha, não abaixando o nível, né, baixando o nível do desempenho do titular. E aí sim, torna-se elenco. O Palmeiras tem elenco, mas quem são os reservas do elenco do Palmeiras hoje? Não tem. São todos jogadores que suprem a carência de outro quando o cara tá mal. E os caras entram e executam o que o treinador quer. Então acho que eu estou nessa com o Borges. O André não vai jogar, tem que ter um parecido, melhor não sei, mas muito parecido com a executar. Gente. A questão não é essa, Bocão. A questão não é essa. A questão não é essa. A questão não é o André. A questão não é nada disso. Não é nada disso. É que a CBF é uma entidade que só quer tratar dela, não quer saber dos clubes. Por que não bota o jogo do Fluminense então pro dia seguinte? Pô, eu tô defendendo o clube, porque eu sou clube. Eu não sou federação, não sou CBF, eu sou clube. Entendeu? Eu acho que é uma vergonha o que a CBF faz. O Silvano é uma vergonha, essa arbitragem é uma vergonha. E esse presidente da CBF não sabe nada de futebol. A CBF é uma vergonha do futebol brasileiro, a CBF. Não sabe? Eu sou contra totalmente esse amistoso. Abre mão da data FIFA, sempre para quê? Tu vai ganhar de Guiné, vai comemorar se ganhar da Guiné, e a outra mão lavada que joga dia 20. Pô, sim, eu acho o seguinte. Se nós não temos treinador. Mas não é obrigado a usar data FIFA. Não temos treinador, não temos nada. Eu acho que sim. Poderia ter, irmão, nesse momento. Eu acho mas daria também. Oportunidade. Ele daria oportunidade para o Nino, daria oportunidade para o próprio André, se vai jogar ou não, outra história, mas pelo menos fala assim. Isso aí, gente. O Bocão, o Ramon levou uma porrada de gente, muitos não jogaram. O André não jogou na última convocação. Ele foi convocado e foi passeado. Mas o jogador que vestiu a amarelinha, ele é valorizado. Já foi tempo que a amarelinha era respeitável. Já foi tempo. Esse negócio de amarelinha, a história do Boitatau. Mas estava... Esse negócio de amarelinha, a história do Boitatau. Ninguém respeita mais a seleção. Vocês não estão querendo o Adrielson jogar na seleção. Vocês estão querendo valorizar o eu não quero que o Adriel vá para a seleção, não. Eu não quero, não. Seleção não representa nada para mim. Eu quero que o Adriel jogue no Botafogo. Eu não quero que ele jogue na seleção. Seleção brasileira deixou de ter respeito. Ninguém respeita mais a seleção. Eu não quero que o jogador do Botafogo vá, não. Eu quero que jogue no Botafogo. Eu levantei a bola, não é Botafogo, Fluminense, Vasco, Bangu, Madureira, Flamengo, não é isso. Eu levantei a bola, é que a seleção brasileira até hoje não tem um treinador. O Campeonato Brasileiro está entrando numa fase bacana. 2 adversários que não vão somar nada. Não vão somar rigorosamente nada. O Ramon convocou os jogadores que disputaram a última Copa, como o Paquetá, foi chamado e nem renovou nada, não renovou nada. É desnecessário. Poderia, nesse momento, o Brasil não jogar 2 vezes, só isso. Eu só falei isso, mais nada. Os treinadores não reclamam de que não falta tempo? Que joga segunda, o Flamengo, por exemplo, jogou segunda, quinta e domingo. Não reclama que joga muito? Agora vai parar para descansar, para regularizar o jogador. Não é isso. Olha, eu acho que essa data FIFA só atrapalha. Tem que arrumar um jeito de botar um treinador que não vai começar eliminatórias em setembro. E a amarelinha já não é mais aquela coisa que falava, não. Ninguém respeita mais a seleção brasileira. Chega de discussão, pelo amor de Deus. Cada um tem sua opinião, fica com a sua opinião. Me deixe só isso, sozinho na tela aqui, porque senão não dá, pô. O Bosch fez uma maneira, o Bocão de outra, o Valdir de outra, mas o mais importante é que em casa você tenha gostado do programa
e fique sempre com a gente toda terça-feira. Deixa eu me despedir desses caras aí. Deixa eu me despedir. Ué, cadê o Valdir e cadê o Bob? Eu tinha tanta razão que eu derrubei os dois. Dei uma rasteira nos dois, Mazela. Ah, meu Deus do céu. Bocão, só nós dois, então. Hoje, então, encerra o programa, Bocão, em nome de Rede TV, Bye Bye Lixo e também de Insete Bom. Encerra o programa hoje, Bocão, em sua homenagem àquele sapato bonito que você foi ontem com o Marcelo Barbosa. Terça-feira a gente vê aqui na TV Max. Encerra o programa, Bocão. É contigo. Muito boa noite, Mazela. Boa noite, Bosch, que já se foi, deu uma rasteira. Valdir Luiz. Sempre oferecimento de Rede TV, comprar pra quê? Insete Bom e também Bye Bye Lixo. Estaremos de volta semana que vem. Um beijo em todos, amo vocês. É isso aí. Terça-feira, mais uma edição do nosso Max Esporte aqui com a TV Max. Um beijo, Bocão. Um beijo pra todos vocês. Tchau. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. bye bye lixo. Garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com